Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Edificados da nossa comunidade. E eu quero já aqui começar fazendo uma reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo. Gente, quanto choro, né? Quanta luta, quanta dor, quanto sofrimento, quantas notícias ruins. Eu desde já quero expressar aqui os meus sentimentos a todas aquelas famílias que têm perdido entes queridos. Mas eu quero, nesse Edificados de hoje, trazer uma breve meditação para nós que estamos aqui e ainda podemos ouvir a palavra de Deus. Eu quero meditar com você baseado no texto de 2 Reis, capítulo 20, apenas no verso 1. Quando Deus leva um homem até um rei chamado Ezequias, leva um profeta ali chamado Isaías para entregar uma mensagem para ele. E o texto diz que Ezequias tinha sido acometido por uma enfermidade mortal. E Deus envia Isaías até aquele homem para entregar uma palavra que dizia o seguinte: põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E talvez você esteja dizendo aí, né? Poxa, o pastor começou falando sobre luto, dor, sofrimento e que ia trazer uma palavra de Deus e agora vem falar sobre morte, né? Certamente morrerás e não viverás. Gente, não quero falar sobre morte não hoje. Eu quero falar sobre o nosso agora. Sobre nós que ainda podemos ouvir a palavra de Deus. Nós olhamos para os últimos tempos e nós vemos Deus levantando homens e mulheres que estão proclamando a palavra dele, a palavra de salvação. Estão deixando muito bem claro que só existe um mediador entre Deus e os homens, e este se chama Jesus Cristo. E muitas vezes nós e a humanidade de maneira geral, nós não temos dado ouvido à palavra de Deus. E Deus vem de alguma maneira tentando chamar a nossa atenção para a urgência de nos voltarmos para Ele e ouvirmos a palavra que Ele tem para nós. A humanidade tem virado as costas para Deus. E Deus tem levantado esses homens para proclamar o Evangelho. E existem momentos, eu creio, como o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia, que eu vejo como uma estratégia de Deus para Deus mostrar para a gente a nossa limitação, a nossa fraqueza e, de certa maneira, também Deus chamar a nossa atenção para Ele. Ele não precisa da nossa atenção, Ele é pleno. É nós que precisamos de ter a atenção dEle. Mas eu vejo a humanidade como que uma pessoa dentro de uma caverna, totalmente perdida, na escuridão, sem achar nenhuma saída. E Deus, Ele mostra com um facho de luz a única saída dessa caverna. E a única saída se chama Jesus Cristo. Deus leva então Isaías para aquele homem e a palavra que Deus manda entregar ali diante daquele momento tão difícil é: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Eu quero enfatizar aqui o nosso hoje, enquanto nós ainda podemos colocar a nossa casa em ordem. Enquanto nós ainda podemos ouvir a palavra dele. Porque depois que morreu, acabou, não tem mais o que fazer. A palavra de Deus para nós hoje, a pergunta que eu te faço é: como está a sua casa? Como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está? Deus está nos dizendo através de toda essa situação: meus queridos, coloquem a sua casa em ordem. Nós precisamos colocar a nossa vida com Deus em ordem. Nós precisamos deixar com que as coisas sejam postas no lugar. Imaginemos a nossa casa, por exemplo, que você limpou, que está tudo organizado, e de repente você começa, suja um copo, suja um prato, e suja a sala, e suja o quarto, e a hora que você menos espera, a sua casa está toda bagunçada e suja. Sabe que a nossa vida espiritual às vezes é assim. A vida espiritual das pessoas, de muitas pessoas, está uma bagunça. E a palavra de Deus para nós hoje é: coloquem a sua casa em ordem.
Chamem Jesus para arrumar a sua casa. Chame Jesus para dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família, para que você não seja pego de surpresa. Eu quero deixar aqui essa breve meditação para você, meu querido. Deus tem falado, Deus tem proclamado, Deus tem de alguma maneira chamado a nossa atenção. Vamos abrir os nossos olhos, vamos abrir os nossos ouvidos e ouvir o que Ele tem para nos dizer. E Ele está nos dizendo, Ele está nos indicando a saída. É como aquela luz naquela caverna. E Deus está dizendo: vinde a mim, convertei-vos a mim, sujeitai-vos a mim, venham me conhecer. Deus tem o melhor para nós, não somente para esta vida, mas para toda a eternidade. Eu estou dizendo isso e quero enfatizar a respeito do hoje, porque a maneira como nós vivemos o hoje evidencia onde e como nós passaremos a nossa eternidade. Meu querido, abra o seu coração para Jesus. É de graça. O preço já foi pago, você não precisa fazer nada. Você só precisa deixar com que Ele entre no seu coração e Ele vai mudar o seu coração. Ele vai mudar o seu caráter e a sua essência e fazer de você uma pessoa melhor. Amém? Eu deixo essa palavra para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.